Boa noite, queridos e amados, sejam todos muito bem-vindos. Quero convidá-lo então a abrir o texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 16. Hoje nós terminamos uma série de mensagens sobre esse trecho que começou no capítulo 13 e agora termina o ciclo, e aí no capítulo 17 então ele vai para a sua oração, resumindo um pouquinho também o que nós temos aqui, mas os ensinos de Jesus terminam hoje. Agora nós estamos no momento finalzinho mesmo, são os últimos versículos dos últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Então quero convidá-lo a João capítulo 16, a partir do verso 25. E ele resume, então, tudo o que ele ensinou nessas palavras. Essas coisas eu falei a vocês. Vamos, então, seguir a leitura do texto. Versículo 25. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente, não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa de alguém que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E assim termina o último ensinamento de Jesus, antes da cruz. Estas coisas incluem tudo o que Jesus disse aos discípulos, especialmente nesta noite. Ele lhes contou sobre si mesmo, informando-lhes que ele viera do Pai. E isso é muito forte em João. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Capítulo 1. Essa é a dinâmica do livro. Ele está resumindo aqui os ensinamentos de Jesus, aquele que veio do Pai, entrara no mundo e agora estava partindo novamente, ele estava indo de volta ao Pai. Foi assim que nós começamos no capítulo 1, foi assim que também nós começamos o capítulo 13. Quando lemos o capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, aqui começam os ensinos de Jesus, os últimos ensinos dele. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Começamos assim no capítulo 13 e agora terminamos no mesmo lugar, no versículo 28 do capítulo 26, quando ele diz: vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. A estrutura literária é uma obra-prima. Toda literatura que deu certo no mundo segue exatamente o que acontece aqui no texto bíblico. Então você tem uma volta, e a Bíblia é cheia dessas voltas. Quando a gente olha a Gênesis e Apocalipse, você percebe Gênesis, e quando a gente chega no Apocalipse é muito parecido com Gênesis. Quem leu já Apocalipse capítulo 20 e 21, você vai começar: peraí, parece que eu estou em Gênesis de novo.
É Deus restaurando todas as coisas. E aqui na mesma estrutura literária, então ele volta à ideia de inicial daquele que veio e daquele que está indo. É uma obra-prima. A beleza do texto é estonteante. E foi isso que eu coloquei, estonteante como algo deslumbrante. E essa é a palavra de Deus que nós estamos aqui diante dela. Mas nesse ínterim dele vir do Pai e ele voltar para o Pai, nesse ínterim ele dissera que seria traído por um homem que comia a sua própria mesa, que seria negado 3 vezes, e isso por ninguém menos que Pedro. Estava sendo odiado, que o mundo se regozijaria com sua morte e que seus próprios discípulos, como lemos agora, o deixariam sozinho no momento crucial. Então ele informou tudo isso. E o cumprimento de tudo isso que Jesus disse, dessas profecias, naturalmente fortaleceria a fé dos discípulos na sequência. E por meio da fé, eles obteriam a maior de todas as bênçãos. Qual é a maior de todas as bênçãos? Vamos ver se vocês pegaram. A gente já leu. Qual é a maior de todas as bênçãos? Tá, eu vou ler. Eu tenho paciência. Ele diz assim: falei essas coisas, está voltando, para que em mim vocês tenham... Leia aqui, gente. Paz. Né? Essa é a maior de todas as bênçãos. Note, só que a gente vai olhar que essa paz não é qualquer paz. Falei essas coisas, tudo que acabamos de repetir, para que, Jesus falando, em mim, não em você, não lá fora, não em nenhum outro lugar, em mim, vocês tenham paz. E essa, meus amados irmãos, é a maior de todas as bênçãos. Essa paz, como a gente continua, não é a ausência de tribulações, porque ele disse, no mundo vocês passam por aflições. Jesus sabe disso, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Não é ausência de tribulações, ao contrário, é algo que o mundo não compreende, é paz em meio às tribulações. E essa é a graça de Deus para nós. Essa é o mistério de Deus. Paz na ausência da guerra, paz quando está tudo bem, isso é meio comum até. Mas paz em meio às tribulações, isso é o mistério de Deus, é a graça dele. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Meus amados, em Cristo temos paz. No mundo, angústia. É isso que ele está dizendo aqui. No mundo tereis aflições. Vocês passam no mundo por aflições, mas em mim vocês têm paz. O mundo, como o termo é usado aqui, forma uma antítese, que é esse contra-argumento notável com o Cristo. É o mundo que persegue a igreja. O termo, que é corretamente traduzido por tribulação, tem um significado primário, especialmente no grego, que vem da ideia de pressão. Você se sente pressionado. E o sistema do mundo nos pressiona. Quanto mais cristão você é, se é que podemos dizer assim, mais a gente sente essa pressão do mundo. Os discípulos, portanto, podem esperar tribulações de todos os lados por causa da sua relação com o Mestre. Mas isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo. Esse princípio do que acontece com o Mestre e acontece com o discípulo é tremendo. Por quê? Porque no momento que nós sofremos, como Cristo também sofreu, o princípio também indica a direção oposta. A direção oposta, o discípulo também pode esperar vencer por causa da sua relação com o Mestre. Se sofremos por causa de Cristo,
também por causa de Cristo nós venceremos. Isso é muito bom a gente pensar. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Claramente implicam, e por isso vocês, meus seguidores, também vencerão. No mundo há tribulação, mas em Cristo temos paz. E é tremendo. Digamos que um alpinista, eu já me aposentei agora da minha carreira de alpinista, mas digamos que um alpinista e seu guia estão tentando subir um penhasco íngreme, com as habilidades que resultam de longa experiência no alpinismo. O guia faz a subida e grita para o homem que está na extremidade inferior da corda: não tenho medo, pois eu consegui. De modo semelhante, a pressão que vem do lado do mundo nunca conseguirá ter sucesso em fazer os discípulos perderem seu apoio para os pés, pois Jesus, com quem estamos unidos, alcançou o topo, eles também então alcançarão. O primeiro alpinista é o mais difícil, porque ele tem que subir e prendendo os ganchos, né? Então ele prende o gancho e aí ele deixa uma corda e aí ele vai subindo, ele vai e ele prende. Jesus subiu até o topo e deixou todo o caminho para nós, de forma que a gente pode, na medida que a gente vai subindo também, se prender nele. Se prender nessas cordas é se prender nele. Ele está lá, ele está segurando, e é isso que ele faz conosco. É tremendo. Eu lembro, na nossa última montanha, foi a última, Léo? Eu acho que depois a gente só foi para o morro, né? Nunca mais foi para uma montanha. Mas estava eu, o pastor João, o Léo, né? Uma choradeira aquele dia, né? Mas eu vou dizer que até eu fiquei com medo uma hora. A gente estava descendo no meio do paredão assim, e eu não enxergava o degrau. E foi na descida, eu não enxergava o degrau embaixo, porque ele faz assim, então você não vê, você tem que ir se dobrando. Mas o Léo já tinha descido. E ele falou: põe o seu pé para a direita. E eu lá assim, procurando, tateando, e aí sim. Então ele vai dizendo o caminho. É o que acontece conosco na nossa subida, na medida que a gente vai rumo a Cristo. Ele está dizendo: eu cheguei, eu venci. E se você é como eu, é um dos retardatários, né? Que fica para trás, né? Fica tomando água e conversa, né? Mas aí chega o pessoal lá na frente e diz: estamos aqui. E aí a gente já se anima de novo para continuar a subida. E é tremendo isso. Em vista de tudo que precede esse capítulo, a promessa da vinda e obra do Espírito Santo, a predição gloriosa da volta do Filho, a certeza do amor constante do Pai, não surpreende que o capítulo termine com esta nota de vitória. Tendo justamente chegado ao fim do caminho, Jesus pode olhar para trás e dizer: eu venci. Entretanto, aqui o tempo passado, e é um tempo que está no que eu chamo de perfeito, que traz a ideia de um resultado permanente, indica a certeza com respeito também à batalha iminente. E a gente então, como cristãos, a gente pode partir para viver nesse mundo, mas com uma certeza: a vitória é certa, porque Cristo conquistou. Jesus tinha se comprometido totalmente, e dessa maneira ele pode falar como se o próprio Calvário já tivesse agora atrás de si. Ele cheguei no final, eu venci. E ele estava decidido, resoluto, e ele então olha para esta certeza, e é certamente fabuloso que nesse exato momento, quando o homem de dores, Jesus Cristo, conclui seu discurso final, um pouco antes de trilhar o vale escuro da morte, ele se dirige a seus discípulos com estas palavras notáveis: tenham bom ânimo, ou coragem, como está escrito aqui.
A paixão desencadeará um tempo de cumprimento, quando esses mistérios aqui de tudo que Jesus tinha falado serão expostos, estarão abertos a todos os crentes. E hoje nós olhamos para isso e nós conseguimos ver não somente a cruz, como a ressurreição e a graça e a fidelidade de Deus durante todo o período que nós chamamos de igreja. Jesus e Deus querem que seu povo entenda, e o que era obscuro, então, em breve agora ficará claro, e hoje para nós está claro. Eles não podiam entender ainda, porque simplesmente não podiam compreender a partida de Jesus e sua futura exaltação. No entanto, o que a gente precisa entender é que a partida de Jesus para o Pai não os deixará desamparados, porém muito mais assistidos. Às vezes as pessoas ficam assim: Senhor Jesus, volta. Eu também, né? Queremos e aguardamos esse momento final, mas eu quero que você não se esqueça que até Jesus voltar, você está mais assistido ainda. Nessa ausência de Jesus indo para o Pai, Jesus então garantiu que nós seríamos mais assistidos de quando Ele estava aqui entre nós. Interessante isso, eu achei. Por quê? Porque Ele irá para o Pai, mas Ele enviará quem? O seu Espírito Santo. Ele enviará o Espírito Santo. E, junto ao trono da graça, intercederá por eles como sumo sacerdote e advogado. E Jesus diz a eles que o Pai os ouvirá como filhos em seu nome e lhes suprirá todas as necessidades. Então, essa ida de Jesus ao Pai é muito importante. A gente coloca que a vinda dele é muito importante, e é verdade. Essa é toda a expectativa do Antigo Testamento, tudo que a gente pensa é Jesus vindo, mas agora ele indo para o Pai também é muito importante, porque nós hoje temos o Espírito Santo, que lemos na semana passada, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos ao mesmo tempo um sumo sacerdote e um advogado junto ao Pai. Jesus é o sumo sacerdote, é aquele que conhece as nossas fraquezas, é aquele que intercede por nós diante do Pai. É aquele que diz assim: Ele é meu, foi o meu sangue derramado, eu paguei essa conta. Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote e advogado junto ao Pai, e Deus é quem? É o nosso Abba, é o nosso Pai, é o nosso Papai, de forma que a gente pode chegar até Deus e falar: Pai. Jesus nos ensina a orar dessa forma, e quando Ele nos ensinou, Ele diz: vós quando orares, orareis assim, Pai Nosso. Não é para a gente repetir o Pai Nosso, simplesmente, mas é para que você aprenda que Deus é por seu Pai. Isso, se não é um grande privilégio, e a gente não entende, a gente se acha desamparado, mas a gente está muito assistido. E, meus amados, para que você torne isso muito real na sua vida, Jesus disse o seguinte: vocês devem então orar. O versículo 23 começou a falar, foi a quarta vez. Ele diz: naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Jesus então, pela quarta vez, traz essa ideia. E ele diz assim: meu amado, isso é fonte de bênçãos para a sua vida. Muitas vezes a nossa vida está rangendo, a gente está meio fraco, enfraquecido em nossa fé. E, meus amados, a oração aqui é fonte de bênção, porque ele diz: se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. É Deus suprindo a nossa vida. É Deus enchendo
a nossa vida. E se ele faz isso, a continuação não podia ser diferente. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A oração é uma fonte de bênçãos, mas a oração também é uma fonte de alegria. Por isso que na nossa vida não tem espaço para a gente ficar reclamando. Você faz parte dos 99% da população que vive só reclamando? Ou você faz parte dos 99,99% que reclama de vez em quando, para não dizer todo dia. É pouca gente que conseguiu, mas na medida que a gente entender essa verdade de Deus nos suprindo a nossa vida, enchendo a nossa vida e trazendo uma fonte de alegria para nós, aí nós vamos poder nos alegrar nele. Esse foi o resumo do nosso sermão na semana passada. Mas é necessário saber também que a oração, apesar de ser uma fonte de bênção e alegria, ela é especialmente para nós, especialmente nessa parte, uma fonte de discernimento espiritual. A partir do versículo 25 até o 28, ele trouxe essa ideia. Vamos ler novamente. Ele diz: essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus já havia usado várias figuras com seus discípulos no cenáculo. A gente vê o lava-pés, quando ele lavou os pés dos discípulos. A gente vê também a questão da casa do Pai, quando ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, estou indo preparar lugar para vocês. A gente ouviu a videira e os ramos, e nós ouvimos também do nascimento de uma criança. Nós olhamos todas essas figuras nesse último mês. Mas aqui está a mais gloriosa promessa a respeito da oração, pois Jesus volta para o Pai como sumo sacerdote, intercedendo por nós, e também como o nosso advogado, e é tremendo. Agora, vocês podem orar ao Pai, em meu nome, e eu vou estar lá, eu vou estar ali do lado. Eu sou o sumo sacerdote de vocês, aquele que se compadece das fraquezas. E sabe quando o acusador vem? O acusador, nosso inimigo, Satanás, e vem nos acusar, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos quem nos defenda. Sabe quem é? Jesus Cristo. É tremendo isso, poder contar com isso. Nós, na função de sumo sacerdote, Jesus nos dá graça a fim de nos guardar do pecado. Essa é a função dele. Mas como nosso advogado, ele nos restaura quando confessamos nossos pecados ou quando pecamos. Então tem as duas funções, como sumo sacerdote nos dando graça para que a gente não peque, e como advogado nos restaurando quando a gente peca. Isso é bom? É. Seu ministério no céu é o que possibilita o nosso ministério de testemunho na terra pelo poder do Espírito. Sabe por que a gente faz qualquer coisa aqui? Porque tem Jesus lá. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Você achar que pode fazer qualquer coisa sem Deus, fracasso na certa. E a gente tem visto isso, fracasso atrás de fracasso. Por quê? Porque o nosso ministério só é efetivo por causa do ministério de Jesus, na presença do Pai. E tudo que você fizer, seja em obras, seja em palavras, né? Não importa o que você fizer, não se esqueça disso. O meu ministério só é eficaz aqui nesse mundo porque eu tenho Jesus intercedendo por mim no céu. Eu só consigo levantar e viver porque Jesus torna isso possível. E a gente vai viver nessa perspectiva. É humilhante para alguns, mas para mim é o maior privilégio que pode acontecer. E agora, em vez de usar figuras, ele fala diretamente acerca do Pai. É interessante que o próprio Pai os ama e responde às suas orações. Então ele termina esse trecho dizendo:
fazendo o resumo do seu ministério. Qual que é o resumo do que Jesus veio? Vim do Pai para o mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus então está se despedindo de seus discípulos. Suas palavras tornam-se cada vez mais claras e diretas. E isso provoca a reação dos discípulos, que lhe dizem que agora estão entendendo suas palavras. E aí os discípulos tentam fechar com as últimas palavras, né? Ah, Senhor, agora a gente entendeu. Depois de 20 vezes, né? O Senhor explicando, agora sim a gente entendeu. Mas longe de simplesmente concordar com ele, Jesus adverte que eles o abandonariam. Mas os conforta, dizendo que eles enfrentarão aflições no mundo, mas devem ter coragem, pois ele venceu o mundo. A resposta de Jesus aqui quebra a nossa confiança. É isso que tem que acontecer hoje. Eu espero que você tenha a sua confiança em si mesmo quebrada. Você pode chegar, Jesus, agora sim, agora eu estou no momento, estou pronto para ser presidente do Brasil. É ou não é? Jesus fala, está pronto para nada. Deixa Jesus quebrar a sua confiança hoje, a sua autossuficiência, o seu eu lá em cima, porque os discípulos tinham esse negócio do eu lá no topo. E a gente precisa ter quebrado a nossa confiança. Senhor, eu não posso fazer nada sem Ti. Permita hoje. Eu não sei o que você está fazendo nas suas próprias forças hoje, mas eu sei que a maioria está tentando fazer alguma coisa. Muitas vezes nas suas próprias forças, às vezes com boas intenções. Quem aqui tem más intenções? Um ou outro, talvez. Mas eu acredito que a maioria de nós tem boas intenções, mas boas intenções não bastam. Entenda, você pode ter as melhores intenções, mas elas não bastam. E é o que acontece aqui. Jesus então ele precisa dizer, olha, vocês têm boas intenções, mas não basta. Sua fé é real, mas é incompleta. E a gente precisa entender que na nossa vida, muitas vezes a nossa fé é real, mas ela ainda precisa ser aperfeiçoada. E é o que Jesus ele coloca aqui. Os seus discípulos disseram, verso 29, agora o Senhor fala claramente, e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas, e não precisa que alguém lhe pergunte. Nossa, isso é lindo. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Eles acertaram. A fé é real. E aí Jesus, de forma irônica, foi muito legal aqui, ele diz, vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. É assim que Jesus responde. Tremendo Jesus, né? Eu amo isso, porque a nossa confiança precisa ser quebrada. Jesus sabe que se a gente colocar a confiança em nós, tudo que você fizer vai dar errado. E eu não estou dizendo se você vai ficar rico ou pobre. Eu estou dizendo que a nossa confiança precisa estar alicerçada inteiramente, completamente no Senhor. Sabe o seu casamento? Para ele dar certo, você vai precisar confiar no Senhor. Eu sei que tem os 40 passos, e é muito bom, né? Ou 50. Eu geralmente dou para os homens aqui as 109 maneiras de dizer eu te amo para sua esposa. Ótimo, faça 109. Crie outras 109, né? Para ficar lá com 218, né? O Léo está em qual, Léo? Jairo, você está em qual lá? Eu sempre vou, tem reunião de casais para isso. Ótimo. Mas não se esqueça que para o teu casamento funcionar, ele precisa estar alicerçado na sua confiança, não em você, mas em Cristo.
E nada resiste a uma confiança em Cristo. Talvez você não seja a pessoa mais isso ou mais aquilo que o mundo traz. Mas eu posso dizer que se a sua confiança está em Cristo, Ele garante vitória. Porque Ele diz, tenham coragem, eu venci. Pode seguir em frente comigo. Eu cheguei no topo, pode vir. Vocês me seguem. Tem vitória, confia em mim. Então, permita-se ser quebrantado. Permita-se ser quebrado. Falta quebrantamento hoje. A gente é muito cheio de si. A gente acha que pode as coisas. E o resultado tem sido muito ruim. Os resultados não são bons. A gente precisa voltar. Hoje é dia de quebrantamento nas nossas vidas. São as últimas palavras. Ele não permitiu. Ele falou, gente, daqui um passo eu estou indo para o Getsêmani. Mas Ele não perdeu a oportunidade de falar, vocês vão ter que confiar em mim. O teste virá em breve e eles falharão totalmente. A gente já olhou. Por quê? Porque sem Cristo é isso. Pedro já foi avisado de seu próximo fracasso e nenhum dos outros se sairá melhor. Isso inclui a cada um de nós aqui. Jesus dá-lhes esta notícia angustiante não para os desencorajar ou para os abater, mas para que em mim tenhais paz. Isso, à primeira vista, parece incongruente, ou não faz sentido. Como você tem paz quando vai falhar? Ele coloca assim. Ele diz, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Agora, essas coisas provavelmente é um contexto muito imediato aqui. É essa questão deles, então, crendo e Jesus corrigindo isso na vida. Mas ele diz, eu falei isso agora para vocês, esse meu último ensino, para que em mim vocês tenham paz. E aí a gente precisa entender isto. Em mim. E isso é tremendo. E quando eu falo em mim, não é em mim você, é em mim, em Cristo. E grande parte da nossa vida pode ser trabalhado nesse exercício simples que eu vou passar para vocês. Quem é que faz exercício? Só eu, uma vez por ano. Não é nada. Mas eu vou dar um exercício espiritual. E eu falo o seguinte, quando em mim, mas em Cristo. Quando? Coloque o que você quiser, escreve lá. Quando? Coloque o que você quiser. Vou para o trabalho, não importa. Chego do trabalho, vou almoçar. Em mim. Vamos fazer um exercício? Quando eu peco, para ser bem genérico. Quando eu peco, em mim, o que você faz? Eu escondo. Eu minimizo. Eu digo, todo mundo faz. E assim por diante. Em mim, mas em Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado e nos purificar de toda injustiça. Está vendo a diferença? É isso que a gente precisa entender. Em mim, mas em Cristo. Ele está trazendo os discípulos dele para Ele. Dos discípulos para Cristo. E a gente precisa entender que isso é chave para a nossa vida. Chave para a nossa vida. Meus amados, em Cristo, a gente não vai falhar. Em mim, nós vamos falhar. Mas em Cristo, não. E é por isso que a gente consegue ter essa paz. Devemos notar que a promessa é de paz em mim, não em você. E essa paz não é uma garantia de uma vida fácil ou livre de erros. Às vezes as pessoas dizem, eu estou em paz. Eu estou em paz, então você está passando por muita dificuldade ou você está sem dificuldades?
As pessoas têm uma ideia de paz como ausência de problemas. Não é verdade. Paz é justamente o estado de espírito nos problemas. Pelo menos é a ideia que ele está trazendo aqui para nós hoje. E esse é o contraste entre a paz de Cristo e os problemas do mundo. É ou não é? A maneira de a gente lidar com a tribulação é muito diferente. Nós, crentes, sempre teremos dificuldades enquanto estivermos nesse mundo. E aqui ele chama de problemas. Significa tanto provações quanto perseguições. Não sei onde você está nisso. Mas o fracasso espiritual, como os discípulos estão prestes a experimentar, faz parte disso. Mas eles, como todos nós, têm a presença fortalecedora de Jesus e do Espírito, o que lhes permitirá transformar problemas em paz. Então, nós somos uma fábrica de transformar problemas em paz. Os problemas chegam, a gente vive isso, mas nós podemos transformá-los nessa paz que Ele nos dá, que é essa certeza de vitória que temos em Cristo. A combinação dessas aparições, a ressurreição e a vinda do Espírito no Pentecostes, transformará os discípulos fracos e egocêntricos em gigantes espirituais que mudarão o mundo, o que também deve acontecer conosco. Então, Jesus diz suas últimas palavras: coragem, eu venci o mundo. É o mesmo termo que o João vai usar lá em Apocalipse, quando ele usa esse termo vencer, quando ele usa esse termo vencer o mal, para vencer o mal, e retrata Jesus como o guerreiro divino, derrotando então as forças do mal e as suas hostes. Na cruz do Calvário, Cristo foi vitorioso sobre o príncipe desse mundo. A gente falou disso no último sermão também. Satanás e seus anjos caídos não serão. São um inimigo derrotado. A guerra está resolvida para a eternidade, mas a batalha ainda continua, nesse momento final dos últimos minutos antes de Jesus voltar. Satanás e o mundo hoje estão cheios de raiva, porque ele sabe que o seu tempo é curto, e o nosso tempo é breve, e no meio das nossas batalhas pessoais, nesses momentos finais, devemos ter coragem e ter consciência de que em Cristo, em mim, somos mais do que vencedores. Romanos 8:37 que lemos hoje. E nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gente, eu admito para vocês que eu não cheguei nesse nível de ter a consciência disso. Imagine alguém falando para vocês assim: olha, a partir de hoje você vai perder tudo. Você vai perder seu emprego, você vai ser um Jó. Quem está preparado para ser um Jó aqui? Eu não estou. Eu tenho que admitir que a minha fraqueza. Mas se isso acontecer com qualquer um de nós aqui, ou menos, a gente vai poder falar o seguinte: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você perder, quando você for passar por provações, quando você passar por perseguições, você pode falar a plenos pulmões: nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Imagine isso. Senhor, a minha oração é, quando chegar esse dia, que o Teu Espírito me lembre essa grande verdade, que em Cristo eu sou mais do que vencedor, e que nada pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. A promessa dele aqui é que sempre seremos vitoriosos, quando dependermos completamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas. Essa é a promessa que ele faz aqui. A nossa união com Cristo torna possível sermos vitoriosos. Por quê? Porque Cristo venceu.
Nós, como discípulos, fracassaremos. E aqui Jesus dá essa realidade. A gente fracassa. Quem aqui fracassa? Quantas vezes? Esse texto me encoraja, porque eu faço parte desse grupo aqui. Fracassaremos, mas Cristo e o Espírito estão conosco, não nos deixam, não nos abandonam, e quando nos rendermos a eles, podemos também ser transformados de covardes derrotados para agentes de mudança que transformarão vidas onde quer que forem. No momento que nós permitimos quebrantamento, e quebrantamento quer dizer, eu não confio em mim, eu confio em Cristo, para lidar com a minha vida, no momento que nos colocarmos nessa disposição bendita, então seremos transformados para esses agentes que transformarão vidas onde quer que forem. Nós, como discípulos, servimos a um Deus perdoador e compassivo, que com seu Espírito nos capacita a sermos vitoriosos e cheios de alegria. É interessante aqui que ele diz assim: eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Isso aqui é um baita de um fracasso. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu estou dizendo isso porque o fracasso de vocês é exatamente a razão pelo qual agora estou indo para a cruz, para que em mim vocês tenham vitória e tenham a minha paz, a maior das bênçãos. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Concluo dizendo o seguinte: sem dúvida alguma, o homem que vencer junto com Cristo tem razão de estar alegre. Se você está unido com Cristo hoje, você tem razão de estar alegre. As orações podem confirmar isso. E isso, meus amados irmãos, mesmo no meio de tribulações, sim, ou mesmo por causa delas. Termino com um poema aqui, que diz o seguinte: ele dormiu no meio da tempestade, mas ficou acordado no Getsêmani. Porque ficou acordado no Getsêmani, eu posso dormir nas tempestades. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, obrigado por esse encorajamento que o Senhor nos deixa. Mesmo que isso custe, ó Deus, quebrantamento em nossas vidas. Hoje, ó Deus, podemos afirmar que a nossa confiança está no Senhor. Ó Deus, queremos quebrar a nossa confiança em nós mesmos, em todas as áreas da nossa vida, para que aprendamos, ó Deus, a confiar no Senhor, certo de que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito, porque aos que de antemão o Senhor conheceu, o Senhor também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito, o primeiro, aquele que alcançou, ó Deus, a vitória dentre muitos irmãos. Senhor nosso Deus, nós somos apenas seguidores de Jesus. Ajuda-nos a dar um passo atrás do outro, seguindo o homem de dores, aquele que sabe o que é padecer. Ó Deus, que em meio às provações e às tribulações, possamos lembrar, ó Deus, que Jesus foi vitorioso, e que também nós seremos.
Assim te louvamos. Ó Deus, pedindo um encorajamento para essa nossa semana, para que possamos viver, ó Deus, nesta bendita confiança do Senhor. Ó Deus, e nos ajuda a com coragem enfrentarmos, ó Deus, uma vida para a tua honra e glória, e assim te louvamos, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém.